Eu queria primeiramente entender, Arthur, assim, como foi a sua entrada na Loud, qual é o seu papel, porque, pra quem não sabe, né, você cursou como psicólogo, né, isso, e hoje em dia você ocupa um cargo completamente diferente e que muito acima disso. Então como foi essa jornada de esportes com Loud até o momento onde você tá? Cara, eu entrei, já trabalhava com psicologia esportiva há bastante tempo, né, mas eu entrei na Loud no ano de 2019. Né, o Jean e o PH me convidaram para conhecer a estrutura. Em 2019 eu não conhecia o Free Fire, né, eu não sabia da magnitude. Em 2019, no Brasil, a gente teve alguns eventos, né? No Free Fire a gente teve a Pro League e o Mundial no Rio de Janeiro. E eu sou carioca. E aí o PH me chamou, falou, cara, vem ver como é que é esse cenário, vem ver a estrutura. Se achar interessante, pô, te convido a trabalhar com a gente. Cheguei na Pro League, conheci os jogadores, vi o tamanho do cenário, né? Conversei com todos ali e já me apaixonei dali. Né? Conhecia a estrutura, então já conhecia a parte da psicologia esportiva. Me introduzi no mercado mobile, no momento que, assim, obviamente já existiam diversos psicólogos no cenário de esporte eletrônico, mas eu fui o primeiro a chegar no mobile, né? Cheguei ali, a galera nem sabia que era psicólogo no Free Fire. Então, pude ajudar a Loud no início de 2020 a ser campeã da Copa América. E eu sempre ajudei a Loud na parte de comissão técnica, na parte de estrutura, né? Nesses momentos de off-season, a estruturar o que estava acontecendo por trás, né? Sempre conversei muito com o Cabral, que foi o nosso antigo head coach, né? Que hoje em dia, não sei se ele está na Ranger, mas assim, é um excelente manager, sabe? Trocava muita ideia com o Lorevis também na época dele. Sim. Então, assim, eu ajudava na minha parte, a gestão esportiva, sempre ajudei, sempre gostei de estar presente, sabe? A partir daí, comecei a trabalhar com Valorant e comecei a perceber que eu tinha uma filosofia de trabalho que ajudava, sabe? Era interessante, os jogadores entrosavam e engajavam no que estava acontecendo, era uma filosofia de trabalho que trazia uma disciplina maior, trazia um certo profissionalismo e com a ajuda deles, do Valorant, eu entendi que eu podia expandir um pouco mais, sabe? Então, Jean confiou em mim, PH confiou em mim, o Matthew também, que é o sócio gringo que a gente tem, trocou uma ideia comigo, confiaram e eu tive a oportunidade de dar uma leve guinada na minha carreira para gestão esportiva. Então hoje eu sou o diretor esportivo da Loud, hoje eu tenho um cargo de gestão. De todas as lines. De todas as lines, sim. E, cara, eu ajudei a construir uma filosofia que deu super certo. Nossa! Né? Então, assim, a Loud já tinha uma estrutura excelente. Né? Não é como se a Loud não existisse antes de eu entrar. Eles já tinham diversos jogadores muito bons, eles já tinham toda uma estrutura de comissão técnica. Já era, talvez, a org mais completa do Brasil. Né? Mas faltavam alguns detalhes, e esses detalhes eram mentais, psicológicos, esses detalhes eram relacionados à construção de uma metodologia de trabalho, né, que não fosse diferente entre os lines, entende? A gente sabe que o mercado mobile é diferente do League of Legends, que é diferente do Valorant, que é diferente de outras construções, mas tinha que ter algo entre eles, né? É uma tinha cultura da organização que a gente chama, né? Exatamente, tinha que ter uma cultura organizacional que linkasse, né? Então essa cultura organizacional e essa filosofia de trabalho, os valores, a construção dos coaches, quem são os analistas. Poxa, o analista de Free Fire sabe o que o analista de League of Legends faz? Né? É interessante eles trocarem uma ideia, é interessante eles se conhecerem, é interessante ter uma reunião de análise, é interessante o coach entender como que o nosso coach de Valorant pausa o jogo e troca ideia com os jogadores e como que o nosso coach de Free Fire troca ideia no backstage com eles. Sabe? Então a gente conseguiu criar uma coesão grupal muito forte, sabe? Vocês fazem um trabalho interdisciplinar, então? Sim, vocês botam os times... Certeza, Nossa, isso é muito inédito, né? Isso aí é muito raro. Eu já vi organizações que fazem isso, mas normalmente parte dos jogadores. Sim, não, também partiu deles. Mas assim, é um movimento, né? Tipo, não é só a minha filosofia de trabalho, não é só todo o Jean. Todo mundo tem que ir junto, né? Exatamente. Então é uma conversa, assim, todo mundo tem mérito no que está acontecendo hoje, sabe? Mas, Arthur, eu acho bem interessante você colocar esse ponto, porque você entra na Loud num momento... Primeiro, são dois, na realidade, 2 pontos. Eu acho legal a sua mudança de carreira, porque muitas vezes, tanto como treinador ou como psicólogo, a gente sente que a gente pode fazer mais, mas a limitação da função segura. Exato. Por mais que a gente tenha vontade, empenho, como você falou, trabalho em off-season, às vezes a própria função segura. Sim. Então isso eu acho interessantíssimo, muito legal da sua parte. Sensacional, na realidade. Sim. Tanto que já aconteceu comigo, mas no meu caso foi... Eu não queria ser diretor, então... É uma longa história, mas...
querer, muito legal. Eu acho que Exatamente. é muito válido porque, assim, existem essas questões éticas, né? Meu trabalho como psicólogo, tipo, eu não podia ser coach, eu não podia Exato, ser gestor, eu não limites podia... ali, né? Exato. E eu não podia implementar uma cultura e uma filosofia de trabalho sendo psicólogo. Isso, Mas é. eu via que, poxa, era só o que faltava, sabe? Era um pingo ali que ia fazer dar certo. E a segunda parte, que eu acho que pra quem tá assistindo em casa, que não entende isso, você vem num momento não só de mudança da cultura da organização, mas mudança de direcionamento. Sim. Que a Loud, por muito tempo, foi aquele grande fomentador de influenciadores, foi o hype, foi a mansão. E hoje em dia, pra quem está acompanhando, e principalmente quem está acompanhando de perto, entende que sim, existe o hype da Loud, mas muito mais proeminente é a máquina competitiva. Sim. Então, meio que você foi na contramão, mas ao mesmo tempo soube Exato. andar junto com essa ideia do hype. Exato. E assim, não é como se a gente não construísse conteúdo, né? Ah, Tipo, sim, a gente claro. tem lines que são focadas no esporte eletrônico. Então era só ter uma conversa de alinhamento e entender, poxa, você é um jogador profissional, sabe? Qual é a sua prioridade aqui dentro? Sabe? É gravar TikTok, é gravar X coisa, é short videos, é conteúdo. Será que isso aqui é importante? Ou será que prioridade é ser campeão? E, poxa, depois a Loud pode estruturar toda a parte de conteúdo pra você, entende? Então, assim, foram alguns alinhamentos que mudaram a mentalidade. O cara não precisa abrir live em um momento específico de final de campeonato, o cara não precisa criar o conteúdo dele, existia esse senso de urgência. E, poxa, vou perder o hype da Loud, vou perder o timing, poxa, ganhei a semifinal, tem que abrir live, tem que criar XYZ conteúdo. Não, cara, vai ter o tempo pra você, mas vamos com calma, a sua prioridade aqui, você foi contratado para ser um jogador profissional. Inclusive, é muito fortuito que eu trabalhei com o Tim na PEN e na CNB. Sim. E na PEN, falando abertamente, era uma coisa que ele não queria fazer, mas que meio que ele fazia para se sustentar a certo ponto naquele ponto, que era a produção de conteúdo em qualquer momento. E tinha cotas de live, que é muito Sim, comum sim. em muito lugar. E eu lembro que era uma coisa que meio que ele não reclamava, porque fazia parte do trabalho naquele momento, mas ver hoje que claramente ele tem uma condição de trabalho. Exato. Que ele fica, eu cheguei, encontrei com ele aqui na feira, ele tava sorridente. Muito mais solto, né? Solto. O Thiago tá muito mais solto. Então, eu acredito que essa filosofia ela pega muito bem nesse sentido e consegue pegar jogadores que estavam numa boa performance, alçar eles a performance ainda melhores. Sim, o Tinoz é um exemplo, tipo, ele me ajudou muito, tipo, basicamente é um dos responsáveis, tipo, o time todo do CBLOL é responsável, mas assim, no momento que a gente teve a crise, o Tinoz foi um dos primeiros a se engajar nos processos, foi um dos primeiros a trocar ideia com o time todo. Então assim, ele é extremamente responsável por tudo que aconteceu, sabe? Ele é extremamente responsável pela nossa vitória no CBLOL, sabe? Isso é muito louco, porque as pessoas na comunidade atribuem muito aquela olhada, o frame que virou print, como se ele ficou o cara que ficou puto. Não, ele foi o cara que, Cara, ele é um que dos deu caras, o primeiro passo. Ele é um dos caras que mais troca ideia com o Croc de Sim. todos. E aquilo ali, cara, tipo, uma frustração de jogo, cara. Todo Tipo, mundo é normal, reagiria, é normal. E assim, não existe, tipo, essas questões é muito fácil, né? Um frame, é um meme, é Conta olhar uma no história Twitter, do nada. e aí existe uma narrativa de que o time não se gosta. Assim, galera, sendo psicólogo, e vocês são do cenário, frustrações em relação ao desempenho é completamente normal. Sim. Conflito entre jogadores é saudável demais pra gente ser campeão. Agora, falar que um jogador quer quicar o outro, falar que um jogador vai, sabe, fazer alguma coisa negativa, assim, não é tão interessante, não é tão Sim, profissional sim. da parte dos jogadores. E o Tinoz é um cara extremamente profissional. Demais. Sabe? Não é à toa que ele tá no cenário há tanto tempo. Além de um coração gigante, tá? Exatamente. Uma pessoa muito foda, né?